Raciocínio lógico. Conjuntos. Vamos considerar os números inteiros, tá? 1, 2, 3, 4, até o 9, certo? É o seguinte, olha só, esses números, né, eu posso dizer que esses números, eles formam um conjunto, tá? É um conjunto. Depois nós vamos ver que conjunto especial é esse, tá? Geralmente, nós empregamos letras maiúsculas, né, né? É como, por exemplo, A, B, C, D, U, V, X, Y, Z, né? Que essas letras maiúsculas, elas indicam conjuntos. Então, para eu representar um conjunto, eu emprego uma letra maiúscula. Por exemplo, esse conjunto desses números aqui, né, de 1 até 9, né, como eu escrevo? Eu escolho uma letra maiúscula, no caso o A, por exemplo, né, coloco esse meu símbolo aqui, esse aqui é um colchete, né, e escrevo aqui os elementos desse meu conjunto. Tá? Agora, é importante, né, isso nós estamos vendo é uma convenção. Tá? Convenção não se pergunta, tá? Se adota. Tá? É uma convenção que eu diria universal. Tá? Quer dizer, todos os livros adotam, todas as universidades adotam, tá? Nos concursos também, tá? São adotadas essas convenções. As letras minúsculas, por outro lado, né, elas representam elementos de um determinado conjunto. Então, por exemplo, aqui eu tenho meu conjunto A, né, o mesmo conjunto à esquerda aqui, ó, meu conjunto A. Tá? Eu vou, né, representar os elementos, aqui, ó, 1, 3, 5, 7 e 9 pela letra C minúscula, tá vendo aqui, ó, né? C minúsculo, tá? E representa os elementos 1, 3, 5, 7 e 9. Já os elementos 2, 4, 6 e 8, né, eu represento por B, esse amarelo aqui. Né? Por que eu estou fazendo isso? Só para diferenciar, né, os números pares dos números ímpares. Né? Então, por exemplo, os elementos, né, com C minúsculo, né, são, no caso, os números ímpares. Né? E os elementos com B minúsculo são os elementos pares. Da onde? Do meu conjunto A. Por exemplo, né, o elemento B3, né, do conjunto A, vamos ver aqui, ó, B3. Né? Aqui eu tenho, ó, B1, tá vendo aqui, ó? B2, né? B3, elemento par, né? No caso, vale 6. Né? Vale 6. Tá? Escreve-se, né? B3, isso aqui é o símbolo também, para você se habituar, né? A letra grega, epsilon, é o símbolo de pertence. Tá? Esse símbolo aqui quer dizer pertence. Então eu digo que o meu elemento B3, é o B3, né? Pertence ao conjunto A. Né? Aqui é meu B3. Aqui é meu B3, tá vendo? Certo? Agora vamos lá. Agora eu vou fazer o seguinte. Sejam os conjuntos C e B, né? Como eu falei antes. O C, né? Os elementos do meu conjunto C são C1, C2, C3, C4, C5. São os elementos ímpares. Né? E B1, B2, B3, B4 são meus elementos pares. Tá? Agora vamos ver o seguinte. Olha que interessante. Tá? Se eu fizer, né? Se eu unir o conjunto B com o conjunto C, né, eu vou obter meu conjunto A. Né? Como eu escrevo isso? Como eu escrevo? Tá? Por convenção. Né? Então eu faço assim, ó, se eu unir o símbolo de união, tá? É um U, assim, maiúsculo, união. Tá? Eu escrevo assim, ó, C, unido com B, né, vai me dar meu conjunto A. Vai dar meu conjunto A. Certo? Então, isso aqui é o primeiro símbolo, certo, para vocês memorizarem. Tá? Isso é muito importante aqui. Então, eu digo, isso aqui é o símbolo, né, o símbolo de união entre dois conjuntos. Tá? Vão acostumando, né, com isso aqui significa união. União. Claro? Bom, agora vamos passar, né, aos novos conceitos, novas definições, tá? E vamos prosseguir no estudo sobre conjuntos. Tá? Então, observe o seguinte, vamos lá. Olha só, aqui, né, vou representar, né, os meus conjuntos, né, no caso A, B e C, notando o seguinte, ó, que B, tá vendo aqui, ó, unido com C, é meu conjunto A, certo? É meu conjunto A. Então, olha só, como é que escreve, ó? Como é que eu posso escrever, ó? O conjunto B, tá vendo aqui, ó, o conjunto B está contido, tá vendo? Isso aqui é o símbolo, atenção, isso aqui é o símbolo de contido, ó, contido, né? Então eu digo que B está contido em A, né?
porque B, né, no caso, os elementos de B, né, são os números pares, né, e os elementos de C, né, são os números ímpares, né. Então, eles, né, os conjuntos B e C, né, estão contidos, né, no conjunto A. Também eu posso escrever o seguinte, né, que A, né, contém, né, se o contido está assim, né, o contém assim, ó, contém B, né, contém B. E A, né, A contém C, certo? Então, contido, tem que saber, isso aqui não tem jeito, tá? Não tem jeito. Agora vamos ver um ponto interessante. Então, o B, né, unido com C, é só olhar, né, vai dar o quê, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né, que é meu conjunto A, certo? Bem claro, então? Então, vamos lá. Agora é o seguinte, considere os conjuntos x e y, tá vendo aqui? O x, né, ele é composto dos elementos 1, 2, 3, 4. E o y, né, ele é composto dos elementos 20, 30, 3 e 4. Tá? Eu vou representar isso aqui, né, exatamente nessa figura que vocês estão vendo aqui. Tá? Eu quero saber o seguinte, qual é a união de x com y? Só relembrando um detalhe. Aqui, ó, tá vendo? Eu representei o meu conjunto x, tá vendo aqui, ó, por 1, 2, 3, 4. E meu conjunto y, né, por 3, 4, 20 e 30. Né, 20 e 30. Agora observa o seguinte, eu vou chamar de ômega, isso aqui é chamado ômega, tá? É uma notação, né, também universal, né, que vai representar o meu conjunto universal. Tá? Isto é, né, existem números, né, que não estão nem no conjunto x, né, não são nem elementos de y, então estou chamando de ômega. Tá? São números externos. Por exemplo, né, o número 10, né, ele não pertence nem a x nem a y. Né? 10 é um elemento desse meu conjunto, né, universal aqui. Está bem claro? Agora observa um ponto muito interessante. Olha só. Aqui, né, eu tenho os elementos, observe, 3 e 4, só olhar aqui, ó, 3, né, e 4, está vendo aqui? Ó? Eles pertencem tanto ao conjunto X, né, como pertencem ao conjunto Y, aqui, certo? Esses dois elementos. Então eu represento, né, exatamente o 3, né? Então ele pertence tanto, né, vamos supor, ao conjunto Y, né, verde, como pertence ao conjunto X, né, X roxo. Tá? Então, qual é a definição no caso, da união de X com Y? Ó, presta atenção, ó. É todo elemento W, presta atenção, olha só, é todo elemento W, né, que pertence, né, ao meu conjunto universal ômega. Esse aqui, tá vendo essa vertical? Esse símbolo, né, é chamado tal que. Ó. Então eu leio assim, ó, x unido com y é um conjunto, tá vendo? É um conjunto de elementos W que pertence, né, ao meu ômega, tal que, né, o ômega pertence a x ou a y, ou o ômega pertence a y, pertence pertence a um ou a outro. Tá? Então, essa é a definição de união. Né? No caso aqui, né, qual seria o meu conjunto união? Tá? Então, vou colocar aqui. Vou chamar x unido com y, vou chamar de Z maiúsculo. Pronto. Z maiúsculo. Vou colocar uma cor diferente aqui. Vou chamar de Z maiúsculo aqui. Ó. Certo? O que seria o meu Z maiúsculo? Ó? Meu Z maiúsculo, né, que é a letra maiúscula, né, é o conjunto. Ó. Agora eu vou unir, né, o x com y. Então seria 1, 2, 3, 4, 20 e 30. 20, 30. Certo? Isso seria, né, meu conjunto união. Né? O 3 e o 4, né, eles pertencem, né, tanto a x quanto a y. Não tem problema, isso aqui é minha união. Tá bem claro isso aqui? Tá bem claro? Então, o que é, no caso, o que é união? Tá? São os elementos, né, são os elementos desse meu conjunto universal, né, que pertencem, né, tanto a x quanto a y. Por exemplo, o 10 aqui, né, ele não pertence à união de x com y. Por quê? Né?
Aqui, ó, porque o elemento aqui é o meu elemento ômega, tá vendo? Ômega, tá vendo aqui? 10, ó, tá vendo? Vou colocar azul, tá? Só para ficar, né, a mesma cor aqui, ó. Aqui é meu elemento ômega, igual a 10, certo? Olha só, o 10, né, ele não pertence a x e o 10 não pertence a y, né? Então, meu elemento 10, ó, se eu falar, ó, ele não pertence dá um corte, ó, não pertence a x, né? E também 10, né, ó, não pertence a y. Né? Não pertence. Aqui é letra maiúscula, né? Letra maiúscula, conjunto, né? Ó, certo? Então eu digo que 10 não pertence a x e 10 não pertence a y. Está bem claro? Está bem claro até agora, né? Olha só. Então, um detalhe importante, tá? Um detalhe importante. Vocês têm que se habituar, não tem jeito, tá? Nós vamos fazer vários exemplos, tá certo? Não tem que se habituar a escrever o símbolo de conjunto, pertence, tal que, certo? Agora, vamos ver o seguinte, vamos ver o que nós chamamos de interseção. Interseção de dois conjuntos, x e y, tá? Então vamos lá. Interseção x e y, tá vendo aqui, ó? Aqui no caso, né, é o símbolo, né, contrário, né, à minha união. Tá vendo aqui? Ó, a união, né, é um U, certo? A interseção, eu vou colocar assim, um U invertido. Tá? Então, essa é a minha interseção. Tá? Olha só que interessante. Vou chamar aqui de W maiúsculo. Pronto. Aqui vai ser meu W maiúsculo. Aqui, então, minha interseção é meu conjunto W maiúsculo. Tá? Vai ser minha interseção. Vamos lá. Qual a definição, então, de interseção? Atenção, é o conjunto, ó, vocês estão se acostumando já, ó, já sabe que o colchete é conjunto. É o conjunto de W minúsculo, tá? W minúsculo, que pertence, né, ao meu conjunto universal, né, tal que, tá aqui, ó, tal que, né, W pertence a X e a Y, tá? É importante aqui até o português. Por exemplo, olha só que interessante. Você fala assim, vou à praia e jogar vôlei, né? Certo? Ou vou ao restaurante, né, e depois ao cinema. Né? Então o E, né, é uma conjunção. Né? O E aqui é uma conjunção. Conjunção. Tá? Quer dizer, acontece, né, algo e algo, certo? Por exemplo, gosto, né, de fulano e de ciclano, né? Você gosta dos dois, certo? Você gosta dos dois, tá? Nós vamos entrar depois em detalhes, tá? Em detalhes sobre o nosso ou, tá? Sobre o nosso ou. Aqui, ó, nós vamos entrar em detalhes mais à frente, tá? É muito importante, cara, destacar bem esse ou aqui. Tá? Nós vamos falar à frente, tá? Não agora. Tá? Geralmente o ou, né, ele exclui, né? Ele exclui. Quer dizer, ele pertence, repara, o W, né, no caso, olha para aqui, ó, o Z, a união. Tá? O elemento W ele pertence a X ou, né, a Y. Né? Ó, o 3, né, ele pertence a X, né, ou pertence a Y. Né? O 1 pertence a X, né? Certo? Aqui é ou, tá vendo? Pertence a X, mas não pertence a Y, por isso que é ou. Agora, olha que interessante. Para o W pertencer a X e a Y, né, simultaneamente, né, ele tem que estar aqui, ó. Ele tem que estar aqui, ó. Isso aqui, ó. Ele tem que estar aqui. Esse elemento 3 e 4, o que acontece? São os únicos elementos que pertencem a X e a Y simultaneamente. Tá? Então, eu vou escrever aqui meu W, né, meu conjunto W, né, vou escrever meu conjunto W, vou escrever os elementos dele. Ó. É W maiúsculo, hein? W maiúsculo. Tá? Vão ser os elementos 3 e 4. Certo? Então, 3 e 4, né, é a interseção, né, dos conjuntos X e Y. Isso nos faz lembrar também, por exemplo, né, da geometria. Né? Por exemplo, eu tenho uma curva, né? Tem uma curva. Qual a interseção dessa curva, né, com essa curva aqui? Né? Olha só. Isso aqui é fácil de vocês verem. Interseção exatamente são os pontos, né, onde uma curva intercepta a outra.
Isso aqui são os pontos de interseção. Isto é, são pontos que pertencem tanto a essa curva daqui, como pertence a essa curva daqui, né, no caso. Essa curva, né, aqui e essa curva. Então, a interseção, ó, por exemplo, esse ponto aqui, ó, esse ponto pertence a essa curva, né, a essa curva, né, mas não pertence a essa curva de baixo, né, certo? Ó, vamos supor, tem essa curva aqui, né, ó, certo? E tem minha curva amarela. Vamos pegar aqui, ó, minha curva amarela, ó, certo? Quais são os pontos de interseção, né? São pontos, né, comuns às duas curvas, né? São pontos comuns às duas curvas. Quais são os pontos comuns? O nome está dizendo, a interseção, né? Que é aqui, aqui, aqui e aqui, ó, tá? Repara que esses pontos, né, eles pertencem tanto à curva amarela como à azul. É exatamente a ideia de interseção aqui, né? O 3 e o 4, né, pertencem tanto ao conjunto X quanto ao conjunto Y. Está bem claro? Bom, agora nós vamos, né, no caso, né, desenvolver esses estudos, tá, sobre conjuntos, tá, com mais detalhes. Tá? Mas antes eu queria só falar, para vocês também vão memorizar, né, os chamados quantificadores. Né? Por exemplo, tem os quantificadores, agora, né, fica assim, né, muito superficial essa introdução aqui. Tá? Aliás, toda essa introdução aqui, né, ela fica superficial. Vocês vão entender isso à medida, né, que nós formos dando exemplos, tá, sobre conjuntos, sobre união, sobre interseção, certo? Aí eu tenho certeza que vocês vão assimilar isso de uma forma muito fácil e muito tranquila. Eu tenho certeza absoluta. Tá? Então isso aqui é uma introdução. Né? Vocês olham assim, para quem está vendo pela primeira vez, nossa, eu tenho que memorizar isso tudo, né? Certo? É exatamente como vocês já memorizaram. Né? Aqui tem o sinal mais, né? O sinal vezes, né? O sinal dividido, né? O parênteses, quer dizer, né? Sinal menos. Vocês memorizaram isso aqui, não memorizaram? Então, por quê? Vocês fizeram bastante exercício, né, envolvendo esses símbolos. Né? Da mesma forma, nós vamos fazer bastante exercício envolvendo esses símbolos. Vocês vão, tenho certeza absoluta que vocês vão assimilar isso, tá? Com os exemplos que virão. Isso aqui são chamados quantificadores, né, que nós vamos usar muito no raciocínio lógico. Tá? Por exemplo, todo, né, isso aqui é para todo ou qualquer que seja. Né? Esse é invertido aqui, tá vendo? Né? Existe pelo menos um, né? E esse é invertido com uma barra, né, aqui, ó, vertical, né, existe um único. Né? Isso aqui não é quantificador, né? Isso aqui não quantifica. Né? Eu estou dizendo, né, que é tal que, tá vendo? Esse tal que nós já usamos aqui, tá vendo? Nós usamos aqui. Tá? Então vamos habituando com isso aí. Eu prometo, né, nós vamos entrar em detalhes nesse ou aqui. Tá? Esse ou aqui ele vai... Vocês vão ficar até surpresos com esse O aqui. Tá? Agora o E está tranquilo, né? Certo? O 3 e o 4 pertencem a X e a Y. Né? E aqui a definição, né, de união. Definição de união, definição de interseção. Tá? Tá bem claro então? Tá bem claro? Então nós vamos ser até repetitivo. Tá? Fiquem tranquilos que vocês vão dominar isso aí, tá? Esse estudo. Tá? Nós vamos dar exemplos com bastante calma, bastante exemplos resolvidos, discutidos. Tá? Então não se apavorem, tá? Para quem está vendo a primeira vez. Tá?